Hello, my friends, be welcome. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo Inglês com a Bíblia. Aqui você aprende inglês de forma simples e, ao mesmo tempo, edifica a sua vida com a Bíblia Sagrada. Então, dê o like aqui no vídeo, compartilha e abençoe a vida de seus amigos. E se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Hoje, nós vamos estudar o trecho de John, chapter 1, verses 42 to 45. João, capítulo 1, versículos de 42 a 45. A versão da Bíblia Sagrada que utilizamos aqui é a New Living Translation. E o link vai estar aqui na primeira descrição do vídeo. Então, esse é o trecho que nós vamos estudar hoje. Eu vou traduzir cada um dos versículos, parte por parte, e no final eu vou repetir cada uma dessas partes e você repete comigo em voz alta. Então, vamos lá. Then Andrew brought Simon. Então André trouxe Simão. Brought é do verbo trazer, do verbo to bring, trazer. É um verbo irregular, por isso tem esse passado aqui. É particular. To meet Jesus, para encontrar Jesus, ou para o encontro de Jesus. Meet é encontrar ou encontro. Então, to meet é encontrar Jesus, Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said. Olhando atentamente para Simão, Jesus disse. Looking, olhando. Intently é atentamente, é um advérbio aqui. Essa palavra intent, ela pode ser um substantivo no sentido de intenção, né, o intento da pessoa, mas também ela é um adjetivo no sentido de atento. Então, looking intently, aí aqui no caso, você sabe, é um advérbio. Intently at Simon, atentamente para Simão. Jesus said, Jesus disse. Said, passado do verbo to say, dizer. Your name is Simon, son of John. O seu nome é Simão, filho de João. Your name, seu name, nome, is Simon, é Simão, filho de João, son of John. But you will be called Cephas, mas você será chamado Cefas. But, mas, you, você, will be, será. Nós aprendemos como se forma o futuro em inglês, utilizando essa partícula will be, será. Called, chamado, do verbo to call, chamar, Cephas. Which means Peter, que significa Pedro. With, que, né, no sentido de o qual, means, significa, esse S porque está na terceira pessoa, né, o nome significa, means, do verbo to mean, significar, Peter, Pedro. The next day, no dia seguinte, nós já vimos aqui no capítulo que next significa próximo, né? Mas a gente não fala no próximo dia, quando a ação já aconteceu, quando a ação é passada. Então nós falamos no dia seguinte, the next day. Jesus decided to go to Galilee. Jesus decidiu ir para a Galileia. Decided, decidiu, do verbo to decide, decidir, to go, ir, to Galilee, para Galileia. He found Philip and said to him. Ele encontrou Filipe e disse a ele. Found, é o passado do verbo to find, encontrar, aqui encontrou, é um verbo irregular. And said, e disse. Said também, nós já vimos, é do verbo to say, verbo irregular. Disse a ele, to him. Come, follow me. Venha, siga-me. Come, venha. Follow me, siga-me. Philip was from Bethsaida. Filipe era de Betsaida. Philip was, era, from Bethsaida, de Betsaida. Andrew and Peter's hometown, a cidade natal
de André e Pedro. Nós vimos aqui que esse S apóstrofo S significa posse. Então, essa hometown, que é a cidade natal, é de André e Pedro. Tá bom? Então, Andrew and Peter's hometown. Philip went to look for Nathanael. Felipe foi procurar Natanael. Went, foi, o passado do verbo to go, ir. To look for é uma expressão em inglês que significa procurar. Você está vendo que look nós temos traduzido até aqui no sentido de olhar, de ver. Mas aqui, to look for é procurar. Viu, gente? Nós estamos aqui diante de mais um verbo frasal, ou seja, mais de 2 ou mais palavras que formam apenas um verbo. Em inglês é muito comum isso. Depois você pode pesquisar. Nós vamos ver aqui nos textos bíblicos muitos desses phrasal verbs. Mas se você quiser adiantar, você pode pesquisar. And told him. E disse a ele. Told, do verbo to tell, que é dizer e falar. E disse a ele, e falou para ele. We have found the very person. Nós encontramos a própria pessoa. We have found. Literalmente, nós temos encontrado. We have, nós temos. Found. Encontrado, né, o particípio do verbo to find. Nós vimos aqui no versículo de número 43. He found. Ele encontrou. Aqui do mesmo jeito. Found é o particípio. Agora, nós temos encontrado the very person. Very aqui, nós sabemos, é no sentido de própria, a mesma. Então, a própria pessoa, a mesma pessoa. Person, pessoa. Moses and the prophets wrote about. Moisés e os profetas escreveram a respeito. Wrote, escreveram. É o passado do verbo to write. Escrever. About, a respeito, ou sobre. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. The son of Joseph from Nazareth. The son, o filho, of Joseph, de José, from Nazareth, de Nazaré. Você percebeu que de, quando se refere a algum lugar, você não coloca esse of, que nós temos usado também para a preposição de, né? Você está vendo que nós utilizamos from. Então, sempre que você for falar que alguém é de algum lugar, você não diz of, você diz from. Deu? Aqui nós vimos from Nazareth, from Bethsaida. Né? Então, from significa de. Então, depois da tradução e das explicações, nós vamos voltar para o início e eu vou falar e você repete comigo em voz alta. Então, fale comigo. Then Andrew brought Simon to meet Jesus. Looking intently at Simon, Jesus said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas, which means Peter. The next day, Jesus decided to go to Galilee. He found Philip and said to him, Come, follow me. Philip was from Bethsaida, Andrew and Peter's hometown. Philip went to look for Nathanael and told him, We have found the very person Moses and the prophets wrote about. His name is Jesus, the son of Joseph from Nazareth. Então é isso aí, gente. Deus abençoe você. Pratica, internalize o idioma, internalize a palavra de Deus. God bless you.